Entrevista no Redação News. E a inteligência artificial está mudando a economia, a logística e a forma como países e empresas disputam espaço no mercado global. Esse foi um dos principais temas discutidos na Logistic 2026, realizada em Balneário Camboriú. O evento reuniu especialistas e lideranças para debater os impactos da tecnologia nas cadeias globais, no comércio exterior e na competitividade. Bom, um dos destaques foi a relação entre inteligência artificial e geopolítica. O tema foi abordado pelo pesquisador Felipe Moura, especialista em inteligência artificial, geopolítica e minerais raros, que participa agora conosco aqui de uma entrevista para a gente poder entender um pouquinho melhor, não é, Felipe? Como é que foi esse evento assim, de extrema importância para o Brasil? Aconteceu aqui em Santa Catarina, claro, mas assim, o principal impacto da inteligência artificial, a gente não pode falar só sobre o Brasil, mas a gente precisa falar sobre a economia de um modo geral e a competitividade dos países, né? Como foi a sua participação lá? Qual a percepção que você tem saído desse evento que aconteceu recentemente no Litoral Norte? Boa tarde. Eu tenho a impressão que talvez ele não esteja nos ouvindo lá. Felipe, você consegue ouvir bem a gente aí? Talvez se ele tirar do mute o microfone, pode... O microfone acho que está no mute ali, de fato. Tem que habilitar o áudio para falar aqui com a gente no Abo. A gente já está acompanhando ele com imagens. Agora sim está chegando, Marcelo. Teste. Agora sim, agora a gente consegue te ouvir, Felipe. Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Prazer estar com vocês, prazer estar aqui com a nossa audiência. E, de fato, é sempre um prazer falar sobre o tema de inteligência artificial, ainda mais no contexto da geopolítica. Vocês me permitem já começar respondendo a sua primeira pergunta. O que eu costumo querer trazer aqui logo de cara é que a IA, que a gente associa muito à tecnologia, que a gente associa muito a um tema de produtividade das pessoas e das empresas, ela já passou a se tornar uma ferramenta de poder e de estratégia governamental e de estratégia de país. Então, ela passou a exercer um papel importante já na competitividade, já na busca de posicionamento dos países e das empresas dentro da economia global. Então, ela, de fato, entra reorganizando os atores que possuem poder, que possuem renda e que possuem autonomia também. Ela reprecifica os fatores tradicionais de produção, como a gente costumava falar na economia, né, de terra, de capital, e de mão de obra, e é só a gente lembrar, né, que quando a gente queria criar uma empresa de muito sucesso em quaisquer outras das revoluções industriais que passaram nos últimos 300 anos, a gente precisava de bastante terra, de bastante gente e de bastante dinheiro e conhecimento especializado. Hoje, para a gente criar a empresa que vale muito dinheiro na nossa época, se chama unicórnio, né? Então, para a gente criar um unicórnio, hoje em dia, a gente precisa de um computador, de um acesso à internet e de acesso subsidiado, porque hoje ainda é subsidiado, a algumas das ferramentas de inteligência artificial no mundo. Então, aquela visão de startups americanas que foram fundadas em garagem lá nos anos 70, 80, 90, 2000, hoje você não precisa estar mais em São Francisco, não precisa estar mais em Londres, não precisa estar mais em Tóquio ou em Tel Aviv para fundar uma grande startup. Então, vocês imaginam o efeito que isso tem para a competitividade das empresas, inclusive também para o setor de logística. É realmente uma repercussão muito grande. Felipe, e o Brasil tem energia, dados e também um grande mercado consumidor. E o que falta transformar essas vantagens, por exemplo, em liderança de tecnologia? Uma frase que eu tenho repetido, que eu acho que ajuda a nossa audiência a compreender, e aí essa frase se aplica bem ao tema dos minerais críticos, e para quem não está muito familiarizado, é importante dizer que os minerais críticos, sem eles, a gente não tem uma coisa crítica, que são os ímãs permanentes, que fazem parte da cadeia de produção dos chips e das memórias que a gente utiliza no ecossistema de inteligência artificial, e ele também é muito importante para os usos militares, por exemplo. A gente não tem caças que decolem se a gente não tiver as terras raras. Mas eu costumo dizer, viu, para vocês, para a nossa audiência aqui, que sem uma cadeia local, a gente de fato não consegue se inserir nesse mercado. E dito de outra forma, o dono da mina não necessariamente se torna o dono da cadeia. Então, quando a gente olha para a inteligência artificial, dentro desse ecossistema global de competitividade que eu estava descrevendo para vocês,
nós temos 4 grandes camadas. A gente tem a camada dos dados e dos modelos, que é isso que o usuário final costuma interagir. A gente tem uma camada de infraestrutura instalada, que são os data centers, que são os chips, que são as capacidades de processamento de dados da economia digital, é como se fosse a estrada da economia digital. E embaixo disso, nós temos a capacidade e o conhecimento para fabricar essa estrutura. Então, a gente tem uma parte muito importante em Taiwan, por exemplo, um pezinho na Holanda, um pezinho nos Estados Unidos, que é quem faz o desenho e a fabricação dessas peças que compõem a camada de infraestrutura, e abaixo disso, a gente tem uma camada de recursos. Então, entra os minerais críticos, entra a energia, entra acesso à água, e é nessa camada que o Brasil possui ativos estratégicos muito relevantes. Mas aí, trasladando o comentário que eu fiz há pouco sobre ser dono da mina, não te transforma naturalmente ou imediatamente em dono da cadeia de valor. Quando a gente olha para esse mercado, significa que o quanto que nós, como país, estamos preparados para transformar e gerar valor dentro dessa quarta camada, a camada de recursos, que faz parte dos pilares que sustentam a economia digital, e o quanto que a gente consegue utilizar as nossas vulnerabilidades e também as nossas oportunidades das outras 3 camadas para crescer como país e também para que as nossas empresas aqui consigam capturar valor e se inserir mais internacionalmente. Pois não, 4h43, a gente conversou aqui com o pesquisador Felipe Moura, especialista em inteligência artificial, geopolítica e minerais raros, que participou em Balneário Camboriú da Logística 2026, destacando principalmente entre as discussões a inteligência artificial, que muda a economia, a logística e a forma como países e empresas disputam o mercado global. Participação aqui especial do Felipe. Obrigado, Felipe. Boa semana para você, sempre à disposição na programação aqui da Jovem Pan News. Muito obrigado a vocês, obrigado pela recepção, boa tarde para a nossa audiência. Um abraço, boa semana. E o